Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Abismo John. Um vídeo importantíssimo que é o limite do fanservice. E além do fanservice, qual é a sua capacidade com dignidade de ser autor, né? A pegada é essa. Qual a dignidade de um autor de corromper a própria obra sem corromper necessariamente o leitor? Por que eu falo isso? Até onde o autor tem liberdade para fazer besteira e não destruir o personagem ou não destruir o livro. Por que eu tô comentando isso? Porque eu tô no segundo capítulo, grande, e no 19º, 18º capítulo do livro de web novel. O capítulo de novel romance é o segundo. De web novel, que é capítulo curto, tá no 19º, 18º. Eu não sei. Mas eu escrevi uma cena com a Rosette, que é a minha bruxa, e ela tem uma característica de personalidade que eu fiz ela ser assediadora. Mas é um assediador um pouco mágico, e além de mágico, de personalidade deturpada. Ela tem uma identidade, uma índole, um caráter dúbio. E fazer isso numa cena me causou, durante a escrita, mal-estar. Porque eu tava pensando, se eu faço o personagem guiar por esse rumo, esse personagem, ele fica maculado. Tem leitor que vai ficar puto, e tem leitor que vai fazer legal. Mas imagina você, com um leitor, fidedignidade. Não que o livro tenha muitos leitores e tal, mas muito feedback nem nada, não tem. Na verdade, só um feedback constante, que agora também está em hiato. Enfim, nenhum feedback de quem eu falei para ler o livro, nenhum feedback de... Assim, escritor é limbo, escritor é solidão, tá? Marca isso na veia. Ninguém lê, nem você mesmo consegue ler o livro dos outros. Você não consegue dar feedback para os outros, não dá feedback para você está no vácuo. Não vai escrevendo, vai na fé. Mas o ponto aqui é, beleza, não tenho nenhum norte. Não tenho leitor fixo. Mas imagina se você tivesse. Imagina se você consegue publicar o livro. Aí essa cena é uma cena que o editor, por acaso, acaba deixando passar. Ou acha bacana. Isso cai no leitor. E o leitor olha aquilo e sente nojo, asco. Será que tem a liberdade, que é a pegada da descrença ali, né? Esqueci a palavra. O ponto é, o leitor vai aceitar aquilo que você, como autor, propôs para ele em uma cena que vai deturpar ou talvez macular o personagem que inicialmente não era maculado, ou você acabou de perder o leitor? Eu me questionei fortemente enquanto eu escrevia, não sei em qual live aí, 42, 44, alguma delas aí, na live de escrita, eu ali escrevendo e falando, cara, o que eu tô fazendo? Cara, eu não posso fazer isso. Não dá. Se eu fizer isso com o personagem, eu tô tornando o personagem extremamente problemático. E eu fiz. Falei, cara, eu tô sendo machista? Tô sendo machista. Tô sendo paternalista? Qual é o nome? Quando você é machista e é... esqueci a palavra de você ser homem escroto na sociedade. Não lembro a palavra, mas é aquele esquema lá também. A palavra que define que você é um homem escroto na sociedade. Tô sendo então um cara que é babaca? Que é ideologia de gênero? Tô fazendo fanservice exagerado? Tô forçando um personagem feminino a fazer coisas que talvez personagens femininos ou mulheres achem nojento numa cultura atual, moral atual? Tô atropelando o bem-estar de uma moral contemporânea? Faz sentido no livro? Faz, porque o livro não é a mesma moral, é a mesma sociedade que a nossa. Tenho a liberdade poética para fazer isso? Tenho. Tenho o caráter para fazer isso como escritor sem partir para um machismo ou outra palavra que eu não vou lembrar agora, de um homem, não é red pill, não é incel nem nada, mas é uma patriarcal e tal, é um cara que é, enfim, que é parente do machismo, que eu não lembro a palavra agora. Talvez eu lembre durante o vídeo. Mas o ponto é, tô partindo para um campo onde a moral do livro e a moral do personagem entra em conflito com a moral vigente do meu leitor e da moral vigente da sociedade, e o livro pode ser julgado de maneira bastante problemática. Fiz besteira com a personagem mulher? Posso ter feito fanservice exagerado? Eu já estava começando a gerar no fanservice. Eu joguei a cena dela em uma cena expositiva. Aí eu fiz outra cena expositiva, só que dessa vez com fundamento. Aí eu reforcei esse fundamento de novo. Reforcei. Na obra é aceitável. Tem liberdade poética, blá blá blá, não sei o que, não sei o que lá, o contexto, o poder, a sensibilidade da magia. Mas dessa vez eu sou moralista, no sentido de eu aprendi a moral da sociedade, fiz faculdade e tal. Entendo o que é ser machista, entendo o que é ser patriarcal,
Entendo que ia ser a palavra que eu esqueci, infelizmente. Tá? Mas o ponto aqui é, eu fiz de consciência. E eu tornei a personagem problemática. Isso não é inverossímil, é verossímil na realidade. É verossímil pra caramba. Você pega ali a personagem fazer tal coisa, no mundo real acontece. Entre quatro paredes, ou em situações de, sei lá, sociedade, amizade, namoro, acontece. Tal que aconteceu ali, acontece. Mas é complicado. Eu fiquei bugado. Eu não sei se eu fiz o certo, mas eu fiz. Eu não consegui evitar. Eu fui segundo a força do que eu queria fazer. É um pouco desnecessário, eu poderia ter feito de outro jeito. A cena como um todo, ela tem alguma estrutura e alguma densidade. Ela tem validade, ela tem justificativa. Mas eu podia não ter feito. Essa é a pergunta, esse é o debate, esse é o dilema. Eu podia não ter feito o que eu fiz. Tá curioso? Vai ter que ver o segundo capítulo, ali no web novel 17, 18, 19, eu não sei, 17 pra frente. Tá, capítulo 17 pra frente do web novel. Tá no link na descrição do vídeo, eu acho que tá. Tem no canal também o link que mostra pra minha árvore, tree alguma coisa, yokai, sei lá o que dá os links dos blogs onde eu posto, né, principalmente o Ilura. Ilura não. Como é que é o nome dele? Ilúzia. O Ilúzia, que é o blog que tá mais adiantado a obra, tá, que tá ali no capítulo 9 já. Pode ler também pelo arquivo, o arquivo tá disponível, você pode procurar no arquivo. Enfim, é isso. Tá? Esse é o review do canal Abismo de On, do meu próprio livro, nenhum debate sobre o meu machismo, sobre o meu, eu não lembro a palavra do negócio patriarcal, esqueci completamente a palavra, me fugiu da mente, tá? Me fugiu da mente, é outra palavra que define as suas condutas escrotas como homem na sociedade. Se eu fosse uma mulher escrevendo a cena, seria problemático? Não sei. Não sei. Se eu fosse, sei lá, trans ou homoafetivo, seria problemático? Não sei também. Não sei. Aquela cena é problemática? Talvez, não sei também. Eu tô com crise moral por causa disso? Tô com crise moral. Tô com crise moral pesada. Mas é isso. Esse foi um brainstorm, um desabafo e um convite para vocês verem o livro e entenderem o que eu tô falando também, né? Propaganda por tabela, né? Olha que legal. E aí, se inscreve no canal, comenta, compartilha, curte, não sei, se for o caso. Troca ideia comigo. Se puder escrever, bacana. Se não puder, tudo bem também. Tamo aí, né? Pra produzir o livro isoladamente, solitariamente. Infelizmente é isso que tem pra hoje. Tô já 90, quase 100 páginas de livro. 100 páginas de livro já. Em 2 meses e meio. O negócio tá pesado, tá forte, tá violento. Mas é isso. 2 capítulos gigantes de 13 mil palavras cada um. O outro vai ficar até com 15 mil palavras ou mais. E a vida segue. Tá, e desculpa aí se eu fui de algum modo escroto. Sem querer também. Tanto no livro quanto agora. Faz parte. E é isso, galera. Obrigado pela gentileza, pra quem chegou até o final do vídeo. Até um próximo vídeo aí no canal sobre o livro, né? Que é o livro de produção, sobre a jornada do escritor também, que isso aqui faz parte do escritor. Esses conflitos morais fazem parte do escritor, é inevitável. E você pode escrever segundo o público ou segundo a sua própria vontade. E o livro também molda e direciona você. O livro me direcionou até certo ponto, mas isso aqui foi coisa minha, escolha minha. Eu escolhi e eu coloquei e a culpa é minha. Não tem como voltar atrás. Se eu fui um bosta, se eu sou um bosta, eu sou um bosta. Perdão. Ou, sei lá, foi mal, não sei o que fazer. Já era. Foda. Todo modo é isso. Até depois aí, falou, obrigado pela presença. Falou, galera. Desculpa aí por me estender um pouco mais. Falou, até mais.